dando sequência a essa série de pregações, a família, o projeto de Deus. E assim vamos, nesta noite, conforme o anunciado ali, como combater os conflitos na família do século XXI. Os conflitos familiares vêm de tempos imemoráveis. No Éden, antes da queda, havia um ambiente perfeito, harmônico e amoroso. Mas o casal, ouvindo o tentador, perdeu a doce comunhão com Deus. E a consequência não podia ser outra: o início de sérios conflitos familiares. A boa nova para os nossos dias é saber da possibilidade, em Cristo, de equacionarmos os problemas que às vezes afetam a família cristã. E a família, conforme nós já mencionamos aqui, desde o início da criação, ela foi alvo do nosso inimigo. A família, como base estrutural da toda a sociedade, também passa a ser alvo sempre das ações do nosso inimigo. E nós temos verificado no decorrer de todo esse tempo que a humanidade se faz presente na Terra, desde a sua criação, que os conflitos são muitos. A família sempre passou por problemas, e também, à medida que a sociedade, à medida que o povo vai se desenvolvendo, vai procurando o afastamento de Deus, consequentemente, ela colhe os frutos de tudo isso. E eu gostaria de mencionar aqui um versículo que o livro de Miqueias, no capítulo 7, no verso 7, diz o seguinte: o profeta diz lá: eu esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então aqui o profeta faz essa menção de que quando nós ansiamos, quando nós devotamos, quando nós estamos com Deus, Deus vai nos ouvir. E da mesma forma, quando nós não agimos desta maneira, as próprias autoridades vão criar mecanismos e legislações para que nós possamos, então, ser cobrados e vivermos debaixo daquele jugo. E é importante salientar que Deus sempre quis estar governando o povo de Deus, o povo de Israel. E muitas vezes ele tentou negociar, e não, eu quero, mas as pessoas resolveram e queriam ser dominados e ser reinados pelo homem. E as consequências foram trágicas, e nós vemos até os dias de hoje. A verdade é, se buscarmos a graça de Deus e exercermos o amor que Ele nos concedeu, nós poderemos resolver todos os conflitos que surgirem em nossa família. Em contrapartida, se nós assim não o fizermos, nós vamos arcar com o ônus, e caro. O preço é caro. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que procurou redirecionar aquela sociedade oriunda de diversos segmentos e religiões e seitas, e por muitas vezes ele escrevendo as cartas aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Gálatas, ele estava tentando, de uma forma ali, ajudar a formatar aquela sociedade que vinha de hábitos costumeiros lá do judaísmo e de outros segmentos que tinha muita permissão para fazer muitos atos. E agora ele tenta regulamentar. E hoje nós vivemos nesse mesmo desmande, vamos dizer assim, né? A sociedade desgarrada dos caminhos do Senhor toma decisões de rumos tortuosos, e o ônus está aí. Nós temos visto as penitenciárias lotadas, as famílias totalmente desregadas, desajustadas, e nós gostaríamos de pensar que esse tema sugestionado para esse mês de maio, nós daríamos muito mais
teríamos muito mais tempo para discorrer assuntos, porque é um assunto muito atual, né? Nós temos visto no decorrer desses últimos tempos a sociedade sendo desintegrada e a família completamente também dilacerada. Novos performances, novas características, a família tem se moldado à necessidade do povo em que está inserido nessa sociedade. Primeiro ponto a nós destacarmos nessa série que nós estamos vendo, de como combater o conflito na família no século XXI, é o desentendimento entre os cônjuges. Hoje, como nós falamos, as próprias leis dos direitos humanos e tantas outras coisas nos possibilita essa condição de nós não rejeitarmos aquele voto ou aquele ato que perante lá um juiz de paz, perante a autoridade eclesiástica, perante a sociedade, a família, nós renegarmos como se nada tivesse acontecido. Então aquele viver até a morte nos separe não existe mais. Os temperamentos diferentes nos possibilita e nos permite nós desfazermos aquele laço que é o que estabelece a firmeza na família, que é o do casamento. E a Bíblia, ela nos garante, nos dá respostas para muitos questionamentos e para muitos posicionamentos que a sociedade hoje ignora. A primeira carta de Pedro, no seu capítulo 4, no verso 8, lá diz claramente: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. E nós temos visto que a incompatibilidade de gênero hoje acho que é o maior percentual de separações e desintegração das famílias. Ninguém mais se sujeita, ninguém mais tenta amar da maneira correta, da maneira sincera. E aí nós temos visto, então, tantas coisas acontecendo dentro desse contexto. Dentre os vários motivos existentes para justificar o desentendimento entre os cônjuges, o que mais se destaca é o temperamento. Segundo os psicólogos, temperamento é a combinação de características inatas. Quer herdamos dos nossos pais, que de forma inconsciente afetam o nosso comportamento, de acordo com o conceito popular, podemos dizer que o temperamento é a maneira própria pela qual reagimos aos diversos estímulos e situações que se nos apresentam no nosso cotidiano. Mas pelo amor, podemos e devemos vencer todas as nossas diferenças a fim de que tenhamos um casamento feliz. Então, a gente verifica aqui que o respaldo, a legislação, ela para toda essas circunstâncias novas que são verificadas. Então, o homem, essa natureza pecaminosa, ela fica em evidência, porque nós não precisamos mais nos sacrificar, não há necessidade de mantermos aqueles votos em que nós ali marcamos. Hoje, essas configurações podem ser distorcidas, podem ser revistas de uma forma que a legislação, a própria lei, nos possibilita e nos garante. Alguns fatores que trazem esses conflitos: a falta de confiança. O casamento só tem sentido quando é estabelecido na plena confiança do amor. Porque uma vez que o amor Nós falávamos então que
fatores que trazem conflitos. Diversos são esses fatores que desencadeiam conflitos no lar. E vamos falar aqui alguns deles. O primeiro, a falta de confiança. E o casamento só tem sentido quando é estabelecido pela plena confiança. O amor verdadeiro. Pois o amor, ele traz a responsabilidade, ele desvia os conflitos, ele suporta, ele garante muita coisa. Quando há amor entre o casal, não há motivos para desconfiança ou ciúmes. Há quem pense que o ciúme desenfreado é a prova de amor. Mero engano. É loucura que pode, inclusive, colocar em risco a estabilidade conjugal. O apóstolo Paulo é categórico, ele fala muitas vezes sobre o amor, e nós podemos fazer menção aqui que o amor, ele suporta todas as crises e todas as coisas. O amor é compassivo. Quem ama não é grosseiro, não se alegra quando alguém faz coisa errada. Pelo contrário, ajuda. O tratamento grosseiro, onde o Espírito Santo se faz presente, há perfeito amor, paz, alegria, longanimidade, que é a paciência para se suportar as falhas alheias. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz: o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade e a fidelidade. Mas os conflitos entre os cônjuges suscitam a ira, o ódio e a destruição. E a forma com que tratamos uns aos outros é vista por Deus como uma referência para designar quem é sábio ou não. Pois a sabedoria é manifesta em obras de mansidão, conforme Tiago escreve na sua carta, capítulo 3, verso 13. E hoje, infelizmente, nós somos atacados, nós somos impactados com tantas coisas modernas, conforme nós falamos, os direitos humanos, eles foram investidos sobre a sociedade de uma forma tão, nessa sociedade moderna, a necessidade de se criar, então, legislações e mecanismos para dar a plena condição do ser humano. O homem, a mulher, tem o direito de fazer todas as coisas. E isso vem em detrimento, então, aos ensinos da igreja, aos ensinos de Deus, que muitas das vezes nós temos que suportar, temos que consolar, nós temos que amar acima de tudo. Um outro aspecto, um outro fator que traz em conflitos é as dívidas. Hoje nós somos praticamente invadidos dentro do nosso lar com esse capitalismo desenfreado, as propagandas, as coisas que vêm de uma forma, as coisas são vendidas de uma forma assim tão atraentes. E nós, infelizmente, vivemos nesse contexto. Não há como fugir de tudo isso. A necessidade de nós estarmos atentos para não fazer o que muitas famílias, muitas pessoas se endividam. E nós sabemos, nós vivemos numa época em que os juros são altíssimos, o cartão de crédito tem uma facilidade tão grande, chega na nossa porta, chega já com o limite liberado. O acesso, a acessibilidade à dívida é uma coisa muito fácil. Então, nós temos que manter a vigilância para não cometer esse grave erro. E sabe que uma família endividada, ela é propensa a brigas, a tantas outras coisas. As dívidas ocasionais ocasionam muitos conflitos familiares, chegando até mesmo a terminar o relacionamento conjugal. Quando uma pessoa se endivida, não pensa em mais nada a não ser nas dívidas. Algumas pessoas até adoecem. Assim precisamos ouvir a palavra de Deus e nada dever a ninguém. Através de um planejamento eficiente, bom senso e autocontrole, podemos fugir das dívidas. Faça isso para o bem-estar da sua família. E cada um de nós poderíamos particularizar casos aqui. Eu mesmo conheci uma família que ela foi praticamente dilacerada em razão de
de dívidas contraídas pela esposa, pelo marido. Aí um dia, provavelmente eles combinaram e saíram para um passeio e não mais voltaram. Ficaram, então, o casal de filhos, aos cuidados dos avós. Aí, depois de algum tempo, foi constatado que eles haviam provocado seu próprio suicídio, porque haviam contraído muitas dívidas e não tinham a possibilidade de pagar. Então, uma família foi praticamente dizimada, ficaram 2 filhos órfãos, à mercê dos seus avós, em razão de contraírem dívidas sem a condição de ser pagas. A infidelidade é o caso que talvez mais tem sido verificado nesses últimos tempos, e com uma coisa que hoje não é mais infidelidade. Hoje a pessoa é tão normal nós observarmos esse quesito aqui, pessoas já no 3º, no 4º, no 5º, no 10º casamento, e como se fosse uma atividade normal. Quando o cônjuge encobre a sua conduta pecaminosa, o pecado vem a público inesperadamente. O casamento sofre um duro golpe, os filhos ficam sem direção e a família torna-se... É imperativo que o cônjuge evite a todo custo o envolvimento extraconjugal. Além de ser um grave pecado contra Deus, é uma ofensa contra o cônjuge. Filhos e filhas. A infidelidade contra o cônjuge é infidelidade contra Deus. E aqui nós poderíamos discorrer aqui casos e casos. Hoje é uma coisa assim que não se tem dado o devido valor adentro nos nossos lares, essas novelas, filmes, que é tão comum entre o convívio daquelas pessoas, essa coisa de estar com o marido de outro, a mulher de outro, e infelizmente nós também somos vítimas de tudo isso ao permitir que essas coisas adentrem nos nossos lares. Mas tem sido devastador todos esses aspectos aí. E as pessoas contraem o mal, levam a maldição para dentro de casa, sem perceber, por não conhecer a verdade bíblica, a verdade que está em Deus. Provérbios capítulo 5, lá no versos 5 e 6, diz: os lábios da mulher é como o mel, porém quando termina o que resta é amargura. E às vezes a pessoa, levada pelas emoções, acabam sendo enlaçadas e enredadas, e aí a família é penalizada por tudo isso. O segundo aspecto que nós desenvolvemos aqui são as atividades profissionais dos pais. A mulher no mercado de trabalho. Devido às modernas demandas sociais, a mulher deixou de se dedicar exclusivamente às funções domésticas e passou também a exercer funções em empresas e organizações diversas, ocupando a maior parte do seu tempo em atividades profissionais. Mas essa mudança tem trazido sérias consequências. Há mais de uma década, para cada 10 homens que morria de infarto, apenas uma mulher sofria desse mal. Hoje o número de mulheres que morrem desse mal subiu para 4. Então as mulheres assumindo o papel do homem e os homens não assumindo papel nenhum, porque ele desiste do casamento e deixa a mulher então assumir o papel do marido e da esposa e arcar com todo o ônus e as despesas da casa. A ausência dos pais prejudica a criação dos filhos. Sem a presença dos pais, as crianças ficam desorientadas. Muitas vezes elas convivem com pessoas que não têm a menor capacitação para educá-las. Por outro lado, algumas crianças ficam o dia todo em frente da babá eletrônica, que é a televisão, ou com a mestra eletrônica, a internet.
Ali são educadas pelos heróis artificiais, as figuras do pai e da mãe presentes estão cada vez mais escassas. Tal ausência é sentida quando os filhos entram lá na adolescência. Porque é uma fase difícil, uma fase onde o jovem está tentando descobrir, saindo da infância e entrando numa crise existencial. E aqui nós poderíamos discorrer casos e casos. Eu vejo, na minha família, tem meus netinhos pequenos, que já com uma idade tão pequena, já conhecem, já tem a condição de manipular celulares e computadores, acessar a internet, baixar vídeos de uma forma assim tão eficiente que às vezes nos causa até expectativa e medo. E as pessoas que têm a carência já da presença dos pais, as crianças se tornam uma presa muito fácil. E nós temos visto aí tanta coisa acontecendo ciberneticamente, aí, pessoas, encontros, pessoas sendo direcionadas por facções, por grupos da internet, submetendo a essas adolescentes e pessoas até adultas. Eu já conheci pessoas que foram enganadas, pessoas já de uma certa condição já de uma estrutura de vivência e foi manipulada pela internet, por conhecer pessoas e uma série de coisas que causa traumas e dificulta bastante. O terceiro tópico que nós destacamos para combater os conflitos da família é a má educação dos filhos. Hoje, por mais que nós temos a condição financeira de colocar as crianças, os filhos, em uma boa escola, mas mesmo assim ainda ficamos à mercê da tendência daquela escola, dos professores, a educação prejudicada. A melhor escola ainda é o lar. Precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos na admoestação do Senhor. Provérbios 22, 12. Eduque a criança no caminho em que deva andar até o fim da vida, e ela não se desviará dele. Então não adianta nós colocarmos na melhor escola secular se ela não tiver uma boa escola familiar. Os laços familiares, a integração dos pais, dos avós, da família. Então, de nada adianta se não tiver esse ensinamento. Infelizmente, o excesso de ocupação dos pais relegeu a educação dos filhos às instituições educacionais, esperando que tais entidades construam o caráter dos seus filhos. Os pais ignoram a família como instituição responsável pela formação espiritual e moral da criança. Muitos não acompanham a rotina escolar dos filhos e sequer a filosofia pedagógica adotada pela instituição de ensino. E aí por aí nós teríamos aqui muitas coisas para comentar a respeito disso. Não basta uma boa escola, basta os ensinamentos, o desenvolvimento da família, a boa educação dada pelos pais. Outra coisa que nós temos que observar, quem são os professores? Infelizmente, são graves os prejuízos à nação na área educacional. Os mestres das crianças hoje são os artistas e as empresas de telecomunicações. É comum ver as nossas crianças e adolescentes prostrados diante da TV, consumindo todo tipo de má educação, mas é raro vê-los nos cultos de oração e ensino da palavra. Que a igreja possa assumir esse papel e investir nos professores das escolas dominicais,
que se preparem eficazmente para o grande desafio de ensinar a palavra de Deus no mundo que jaz no maligno. E nós já temos visto aqui que as nações que deixaram esses ensinos estão pagando o preço alto. As nações que propagaram todo o evangelho no mundo inteiro, hoje as igrejas são consumidas lá no velho mundo. Os Estados Unidos está passando por um momento também difícil, porque deixaram de louvar e adorar a Deus, de ensinar a palavra de Deus. Então, nós temos que ter o cuidado para manter as atividades na igreja, de estarmos orientando e dirigindo aos nossos filhos para que a família possa ainda manter os laços da tradição e poder desempenhar o papel para o qual ela foi designada por Deus lá no início da criação, para manter a sociedade. Dentro da má educação dos filhos, a falta de estrutura espiritual, talvez é o que mais tenha pesado. A ausência de Deus é o inimigo número 1 do lar. É essencial que aqueles que constituem família convidem Jesus. Eu estava comentando com a minha esposa essa semana, nós estávamos vendo uma série de filmes ali, e normalmente aqueles filmes mais antigos sempre aparecia no contexto da sociedade, aparecia lá o reverendo, o pastor, a igreja, na hora das refeições, as orações. E nessa série que nós estávamos assistindo, a família assumiu uma nova postura, não existe mais esse costume. Então, a gente observa que sorrateiramente o inimigo foi adentrando dentro das famílias, foi construindo uma nova formatação, e esses hábitos que eram tão salutares para a família, a oração na hora das refeições, o encontro a reunião das famílias, essa prática hoje não está sendo verificada, e nem há interesse das empresas cinematográficas passarem mais essa mensagem. Então, nós olhamos esse momento atual e erguemos as nossas mãos para o alto e clamamos para que Deus tenha misericórdia das famílias, que Deus tenha sobre as famílias ainda o mesmo amor, a mesma condição que lá na criação foi instituída. Porque a falta de estrutura espiritual e moral tem assolado sobremaneira. A ausência de Deus é o inimigo número 1 do lar. É essencial que aqueles que constituem família convidem Jesus, o maior educador de todos os tempos, a estar presente em seu lar. É indispensável que os pais, com a assistência da igreja, optem por servirem a Deus, contrariando as propostas do mundo. Fazer como Josué, lá no livro de Josué 24:15. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quem não quiser, não sirva, mas eu vou servir a Deus. Realizamos os cultos domésticos e, juntamente com os nossos filhos, estudemos a Bíblia. Não nos esqueçamos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E olha, agora é um tempo de se fazer isso aí, aproveitando que estamos todos em casa, os filhos não estão indo para a aula, muitos não estão indo para o trabalho, é o momento oportuno para fazer o culto doméstico, fazer um momento de fazer aquela leitura do pão diário que muitos têm, ler a palavra de Deus, estar um tempo orando. Olha, graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de fazer isso aí, que meu filho está morando no mesmo terreno que o meu meu netinho não está indo para a aula. Então, todas as manhãs nós temos nos reunido, lido aqui, meditado uma porção da palavra de Deus, temos orado, e com certeza Deus tem se agradado, e grandes coisas têm acontecido em nossa vida, porque
temos reservado esse tempo para com Deus. Para que nós concluamos essa rápida meditação desta noite, de como combater os conflitos na família no século XXI, eu diria que sempre haverá conflitos nas relações familiares. Mas a família cristã precisa saber como contornar tais conflitos, à luz da palavra de Deus. Com o amor verdadeiro no coração, poderemos não somente vencer, mas igualmente evitar os conflitos. Basta ter Jesus como hóspede de nosso lar. Que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar os lares, não só nesse tempo de pandemia, mas que Jesus seja o hóspede eterno dos nossos lares. E assim nós poderemos então guardar a nossa família desses conflitos que são tantos nesse mundo atual. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor permitiu de nós estarmos aqui falando sobre o teu grande amor, sobre o cuidado da família e a necessidade de estarmos ligados e ativos com o Senhor, praticando aqueles ensinamentos que lá desde o início foram mencionados e falados e registrados para que o homem obedecesse. E se esses conflitos estamos vivendo e evidenciando hoje, é porque nós não observamos com cuidado aquilo que o Senhor deixou para nós. E nesta noite que nós tivemos a oportunidade de falar alguma coisa sobre todos esses graves erros que a sociedade, que as famílias têm cometido, nós pedimos, Senhor, que a ação do Teu Santo Espírito possa tocar em nossos corações, possa motivar os nossos corações para renunciarmos toda a nossa vida que temos praticado fora dos Teus caminhos, e que possamos convidar o Senhor para estar na nossa casa, não só como hóspede, para morar eternamente no nosso meio. Ajuda-nos, Pai, a reconstruir as nossas famílias, a poder colocar o Senhor em evidência nas nossas casas. É o que nós oramos nesta noite, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, que vive e reinas para sempre. Amém.